Queridos irmãos, com essa oportunidade, como sempre, eu quero cumprimentar mais uma vez a noiva do Cordeiro de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ler um versículo aqui na palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7. Eclesiastes 12, versículo de número 7. Diz assim, a poderosa palavra do Senhor: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos irmãos, sobre esse versículo aqui que nós acabamos de ler, eu quero falar algo aqui nessa noite muito importante. O maior desafio de todo ser humano nessa terra é a doença e a morte. Concordam comigo? O maior desafio de todo ser humano nessa terra é a doença e a morte. Sabe por quê? Porque dependendo do grau da doença, quando ela chega na vida de uma pessoa, ela consegue paralisar a vida daquela pessoa. Consegue neutralizar a vida daquela pessoa de tal maneira que consegue tirar os seus sonhos, seus propósitos. Essa pessoa passa a viver uma vida sobre dependência de tratamentos, de remédio, para ver se consegue acalmar, planar essa enfermidade. E nós sabemos que muitas doenças por aí, como câncer, como infarto, doença do coração, certamente muitas acabam levando as pessoas para a morte. Esse versículo que eu li aqui, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, está mostrando para todos nós o ciclo de vida do homem se encerrando nesta palavra. Todo o ciclo de vida do ser humano se encerrando nessa palavra, dizendo: o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Mas o mais importante de tudo isso é que nós, servos de Deus, precisamos de estarmos preparados para enfrentar tanto a doença como a morte. Foi por isso que o Salmo Davi, ele falou no Salmo 108, e o versículo 1, Davi disse assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Ele falou isso em meio a perseguições na sua vida. Quer dizer, se eu morrer nessa batalha, se eu morrer nessa guerra, preparado está o meu coração, ó Deus. E assim também a vida do crente. Tem doença que realmente leva as pessoas para a morte. E o mais triste de tudo isso são muitas pessoas que estão morrendo sem Jesus na sua vida. Estão morrendo sem Jesus na sua vida. Mas ei, irmão, eu tenho uma palavra para nós que é crente, servo de Deus. Me parece que lá em Daniel, no capítulo 12, o versículo 2, sabe o que fala a palavra? Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Isso quer dizer que nós, servos de Deus, podemos viver nesse mundo, mas sabendo que nós precisamos de viver preparado para enfrentar qualquer situação que vier na nossa vida. Porque tem doença que leva para a morte, mas para os crentes que têm certeza que tem Jesus na sua vida, a morte para ele é descanso. É descanso, irmão.
descanso. Lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7 fala o quê? E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o espírito da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Está mostrando lá no início desse texto o início da formação de vida do ser humano. Eclesiastes 12:7 está informando o ciclo de vida se encerrando do ser humano. Portanto, irmãos, salvação é coisa séria. O céu é coisa séria. O inferno também é coisa séria. E é por isso que essa palavra está dizendo para nós que a nossa origem, eu posso ser rico, eu posso ser fazendeiro, eu posso ser empresário, eu posso ser bem nesta vida, mas lembra-se que eu e você somos pó, e para o pó nós vamos voltar. O homem pode ser o que for, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser o que for neste mundo, mas ele é matéria da terra, ele é pó da terra, e para o pó vai voltar. Mas os crentes que aceitaram a Jesus como Salvador, que tem certeza que Jesus habita na sua vida, Provérbios 14:32 diz: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, ainda há esperança. É isso que motiva a nossa vida na presença de Deus. É isso que motiva cada um de nós servir a Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu posso não ter nada nessa terra, eu posso não ter carro, eu posso não ter casa, eu posso não ter nada, mas eu quero ter a certeza do meu nome escrito no livro da vida, e ter certeza que eu vou morar no céu com Jesus. Oh, glória! E nós sabemos, irmãos, muitas pessoas por aí, de grande nome, de grandes riquezas, que adquiriram doenças na sua vida. O dinheiro não pode curar a sua enfermidade, o dinheiro não pode curar a sua doença. Ainda partiu para a eternidade sem Jesus. Mas eu glorifico a Deus que aqui tem nessa igreja pessoas que podem não ter nada, mas tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia. Por isso que eu digo nessa palavra, que essa palavra é verdadeira, ela é verdade. Por isso, irmãos, que nós precisamos de ficar cada dia mais firme na presença do Senhor. O mundo se aproxima do fim, tudo está ficando ao contrário. Irmãos, muitos estão se apostatando da fé. Tem muitos crentes se apostatando da fé. O Filho do Homem achará fé na terra. Convicto que ele pode dizer a mesma palavra que Davi falou no Salmo 108 e o versículo 1: preparado, 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 preparado estou, preparado estou.
Aramandara sora calamandarábia. E que Deus abençoe a sua igreja. E quero dizer nesta noite que a vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus, Jesus está nesta casa. Jesus está nesta casa. Jesus está nesta casa. Oh glória!